Fala, galerinha do Canadolândia, estamos de volta. E hoje, antes de começar o vídeo, tá? Se você já não é inscrito no canal, se inscreve, né? Eu vi que nos últimos 28 dias, que é o que o Analytics me dá, mais de 70% de que vem meu vídeo não são inscritos no canal. Sem problema. Principalmente quando tem os vídeos com grande quantidade de views, como foi aquele que passou da Terceira Guerra Mundial, da Coreia do Norte. Sem problema. Então dá seu like logo. Se você é inscrito, dá o like também, tá? Compartilha, até porque o assunto de hoje é um assunto que remete a todo mundo. Escola, tá? Eu vi um vídeo do Felipe Neto, vou deixar aqui. Nesse vídeo ele estava falando das suspensões, né? Das suspensões nas escolas. E ele pegou muita escola dos Estados Unidos. E quando ele estava falando das suspensões, ele estava falando dos coordenadores. E me veio a ideia de falar desse vídeo, até porque essa semana coincidiu para dar essa resposta ao Felipe Neto de uma coisa que ele falou no vídeo. Que ele estava falando, aliás, não é desse vídeo, dos últimos vídeos da série dele, que ele fala das escolas, né, de nota, essas coisas, de prova, correção de prova, resposta de prova, essas coisas. Ele vem falando de para que eu vou aprender a fórmula de Bhaskara e nunca mais usar. Tudo bem, eu concordo em parte, em grande coisa para ele. Mas essa semana eu tive que defender uma colega minha em sala de aula. Que ela nem ficou sabendo que eu defendi, então não vou nem comentar. Mas um aluno estava reclamando porque quer aprender aquilo, que coisa chata, não sei o que, achando que eu fosse dar justificativa. Que eu fosse ficar do lado dele. Só porque a matéria da colega era de exatas. E eu sou, teoricamente, de humanas. Teoricamente, porque geografia é um caso à parte, mas teoricamente de humanas. E aí, ele achou que eu fosse dar razão para ele e falou. E eu respondi na hora para ele: não, você está errado. Porque você vai usar isso sim. Sabe para que você vai precisar usar isso? Para você vencer na vida. Não é porque você vai usar a fórmula. É só para você ficar mais na frente do que alguém numa competição no Enem. Você precisa disso para você ter uma arma a mais na batalha da vida. E por que eu estou falando isso? Esse vídeo também é em homenagem, tá, às pedagogas e pedagogos, tá, que nós temos, porque hoje, no dia que eu estou gravando, né, ontem, para vocês do canal, foi o dia do pedagogo. Então, minha homenagem particularmente a uma amiga minha, tá, que era minha coordenadora e hoje é minha amiga pessoal e madrinha da minha filha, Roberta, um beijo. Também aos meus grandes amigos que eu fiz durante anos, que se eu for contar, minha equipe de pedagogas do CIEP 358, espetacular, tem uma equipe espetacular lá, isso falo de boca cheia, porque em colégio público você tem uma equipe de SOP, SOI, né? Tudo isso é difícil e a gente tem. E minha equipe de pedagogos também do Antônio Bach, tá? Tem amigos também particulares lá. Então, a Tininha, o Rezende também do CAP. Então vai meu abraço a todos. Mas por que eu estou falando isso? Gente, uma coisa que vocês têm que perceber. A educação, sem dúvida nenhuma, é a melhor arma para o pobre vencer a escalada social. Porque o pobre só tem uma forma de sair da condição social que ele tem. E é pela educação. Não tem outro caminho, tá? Se eu quiser ouvir o traficante. Uma vez eu já tive um debate com isso, quando eu falei isso em sala de aula. E o aluno ele não percebe que o caminho do tráfico, muitas vezes, é árduo. Até porque o adolescente, e isso é muito marcante para a gente que é professor, o adolescente ele não tem a consequência, ele sabe o que é certo ou errado, só que mesmo assim ele é capaz de errar. Não só porque ele não sabe a consequência, mas porque ele quer testar essa consequência. É inerente do adolescente. O adolescente é um bicho burro. Eu já fui bicho burro assim. Então, o adolescente quer testar. Então, quanto mais ele se tocar, quanto mais ele souber do que é certo e errado, melhor. Então é bom sempre repetir. E mesmo assim, ele corre o risco de cometer esse erro.
Então, por isso que é importante sempre a gente realçar isso para o adolescente. E por isso também estou fazendo esse vídeo. Porque isso tudo é importante. Principalmente para dar armas a ele para combater aquilo que ele precisa. Por que a fórmula de Bhaskara é importante? Porque ele precisa disso para crescer na vida. Eu costumo falar que a nossa geração de professores está tendo uma luta muito grande atualmente. E isso se deve à universalização da escola. Até 1998, não chegava nem a 50% dos jovens acima de 15 anos na escola. Não chegava nem a 50%, nem acima de 5 anos, ao todo, jovens até 21 anos na escola. Não chegava nem a 50%, isso na época do Fernando Henrique Cardoso. De um tempo para cá, nós em poucos anos, menos de 15 anos, a gente já conquistou a marca de mais de 97% de jovens na escola. O Brasil teve essa conquista recente, mais de 97% de jovens na escola. Isso é um número muito significativo. Só que isso traz problemas. Quais problemas? A superlotação da escola, a falta de professores, né? Tudo isso, lógico, é uma consequência disso tudo. Mas tem um outro problema que se está no campo de batalha da sala de aula, campo de batalha de nós, lutadores pela educação. Qual é o problema? Hoje nós estamos dando aula para uma geração que já estudou mais do que seus pais. E isso dificulta muito a vida dos alunos. Porque os alunos, eles não têm a mínima noção de como poder chegar até os pais deles para pedir uma ajuda. Porque os pais deles, muitas vezes, têm boa vontade. Isso é inegável. Mas não têm a capacidade de ajudar. Num trabalho de casa, numa pesquisa, tá? Tudo bem, a gente sabe que a participação dos pais, mesmo nesse ponto, ela pode ser decisiva. Se você é pai, seu filho já sabe mais do que você em nível de estudo, tudo bem. Apenas force ele a estudar. Cobre dele, isso que é o mais importante. Não bata, não faz nada de... Mas cobre. Pegue o caderno dele. Verifique o que ele foi dado em sala de aula. Verifique se ele está fazendo os deveres de casa. Isso já é um papel fundamental dos pais na educação dos filhos. Esse papel já faz toda a diferença. Mas isso ainda tem um detalhezinho que dá dificuldade ao aluno. A criança não tem a referência para tirar dúvida, só em sala de aula. E às vezes muitas crianças têm medo de falar com os professores. Medo por causa da vergonha dos alunos, né? Vergonha com os colegas, de serem zoados. Quem já foi meu aluno, ou quem é meu aluno, sabe muito bem que eu não deixo isso acontecer. Eu falo que não existe, e eu falo toda vez em sala de aula, que a aula, ali é o lugar de errar. Ali é o lugar de errar. Eu falo isso do 6º ano até o ensino médio, até o 3º ano do ensino médio. Aqui é o lugar de errar. Por quê? Você prefere errar aqui, com o professor te ensinando, ou na prova? E quando é ensino médio, eu ainda falo mais. Você prefere errar aqui, onde o professor vai te ensinar o certo, ou você prefere errar no Enem? Aonde você prefere errar? É lógico, em sala de aula. E eu falo mais. Ah, professor, eu ia fazer uma pergunta, mas acho que é uma pergunta idiota. Não. Não existe pergunta idiota. O idiota é não perguntar. Às vezes uma pergunta nada a ver, várias vezes já aconteceu isso em sala de aula comigo. Várias. Uma pergunta nada a ver, que não tinha nada a ver com a matéria. Eu transformo aquela pergunta em conteúdo, às vezes brincando, criando alternativas, criando os caminhos, até fazendo eu pensar por um outro caminho para dar a matéria. E a aula fica mais divertida, a aula rende mais por causa dessa brincadeira. Às vezes é uma brincadeira, o aluno está tentando zoar a sala, ou zoar o professor, e eu transformo aquilo. E eu falo, parabéns, aluno, viu? Como a sua brincadeira foi importante. E às vezes aquele aluno que está querendo zoar, está querendo atrapalhar a aula, ele se sente importante. Caraca, falei uma coisa legal aí. É um jogo de cena, para a gente poder cada vez melhorar. E isso é importante. É essa arma que a gente quer dar para vocês, alunos. É essa arma que a gente quer dar para todo mundo. O poder da informação.
E é isso que o Felipe Neto não falou nesse vídeo. Aliás, aí nesse mesmo vídeo, ele falou uma coisa importante que eu concordo. Ele falou de um caso nos Estados Unidos, de um garoto que ganhou uma advertência por ter questionado o professor e o professor ter errado em sala de aula. E o professor estava reclamando, mandou advertência para os pais, pelo fato dele ter enfrentado o professor falando que ele estava errado. E ele estava errado. E ele fala isso na advertência. Mesmo o seu filho estando certo, ele não pode ter essa atitude, ele não pode falar dessa forma comigo. Não, ele pode. Porque você estava errado. O professor, ele estava errado 2 vezes. Uma, por não dar razão à criança. Porque ele estava errado. E 2, por ele não ser humilde e reconhecer o erro. Somos humanos, podemos errar. Sabe, aquela história do professor perfeito que tem que saber de tudo. Eu sei de tudo. Não existe nada que eu não saiba. Isso não existe. Somos humanos. Poxa, ainda mais hoje em dia, com a era digital, eu não vou decorar todos os números do mundo. Eu não vou saber a população da Indonésia. Da Indonésia até posso saber, mas não, porque é uma das 5 maiores, tudo bem. Mas eu não vou saber a população do Zimbábue. Não vou saber de cor. Não adianta. Nenhum professor de geografia vai saber de cor. Mas para quê? Hoje você tem um celular em sala de aula, você tem internet, vai no Google. São coisas que não tem mais porquê o professor subir no seu pedestal e passar esse tom de superioridade aos seus alunos. Para com isso. Vamos juntos construir a educação. Obrigado, pedagogos, obrigado, amigos, e deixei o meu recado para esse domingo. Um abraço e até mais.